Essa a gente vai falar do TikTok nos Estados Unidos, é isso? Saindo um pouco da segurança pública. TikTok nos Estados Unidos, olha só, o Congresso americano aprovou um projeto de lei que pode banir o TikTok ou forçar a sua venda devido a temores pela segurança nacional pela sua propriedade chinesa. A medida, parte de um pacote mais amplo, recebeu amplo apoio bipartidário e hoje pela manhã foi sancionado pelo presidente Joe Biden. A ByteDance, que é a empresa controladora do TikTok, terá aproximadamente 9 meses para vender o aplicativo, com a possibilidade de extensão desse prazo. A legislação também visa impedir a empresa de controlar o algoritmo do TikTok. A plataforma, com mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, contesta a medida, alegando violação da liberdade de expressão. E para você, Ricardo Rous, será que se justifica esse receio das autoridades americanas? O TikTok, uma empresa chinesa, pode colocar em risco dados sensíveis dos Estados Unidos, questões de Estado caras aos americanos, Rous? Olha, Vitor, eu acho que apesar do projeto ter sido aprovado tanto por democratas quanto por republicanos, teve uma frente, vamos chamar de frente ampla, que discutiu bastante o projeto, fizeram audiências públicas, eu acompanhei inclusive algumas delas com o CEO do TikTok e tal, enfim, a alegação de que o TikTok, apesar de ele negar ter conexões com o governo chinês, ele estar instalado em aplicativo de mais de 170 milhões de americanos, mas alguns funcionários públicos, algumas pessoas que estão próximas do Capitólio, estão próximos da Casa Branca e tal, então é uma preocupação do governo muito grande. Eu acho que não vai adiantar muito não, até porque esse movimento pode ser muito maquiado, a venda para quem, de que forma... Detalhe, e se tiver alguma efetividade já está bem tarde, né? Já tem 170 milhões de pessoas com TikTok baixado, muita gente do lado do presidente Joe Biden, do lado do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Eu acho que não vai adiantar muito não, mas a Câmara aprovou, o Senado aprovou e o presidente sancionou. Agora, teoricamente, vai ter que cumprir. O Rafael, uma crise acaba sendo um projeto que ilustra justamente essa tensão global, né? Tem alguns analistas que até falam num cenário semelhante ao da Guerra Fria, atualizado, né? Com uma redivisão do globo em 2 blocos, Estados Unidos de um lado, agora a China e a Rússia do outro, né? Não mais a União Soviética, mas um protagonismo muito grande da China. Você vê justamente um contexto assim, em linhas gerais, dessa forma, uma crise? Será que esse gesto aí do Congresso americano é parte desse movimento? Com certeza, Vitor. Hoje, nos dias de hoje, uma das coisas mais valiosas no mundo, se não a mais valiosa, é o poder dos dados de qualquer nação. Quando você tem os dados de uma nação específica, você tem praticamente o controle daquela nação. E os Estados Unidos, ele acabou sendo dominado pelo TikTok, como boa parte do mundo ocidental, às vezes de maneira que as pessoas achavam um pouco inofensiva, mas os chineses eles aumentaram o seu poder sobre o globo de uma forma assustadora e astronômica. Tanto é que o TikTok ele é programado para o Ocidente para viciar todos aqueles usuários, principalmente começando pelas pessoas mais novas e daí escalando para outras áreas. O TikTok na China, por exemplo, ele é completamente diferente. O TikTok na China ele tem outro nome e ele é utilizado para vídeos educativos, para vídeos totalmente diferentes daqueles que são difundidos pelo Oriente, pelo Ocidente, com o intuito de viciar aquelas pessoas e fazer com que elas passem o maior tempo possível na tela do celular, dentro do aplicativo, compartilhando os seus dados, às vezes de maneira a não perceber o que está fazendo, mas compartilhando os seus dados. E até o intuito comercial também, né, Macri? Só complementando o que você está falando, né, de direcionar vendas, né, que é algo que praticamente todas as redes hoje fazem, né, de usar o algoritmo para flagrar qual é a sua necessidade. Você está precisando de uma caneta, está precisando de uma xícara, você torce para o time tal e vai te oferecendo produtos de acordo com seus interesses, né? O poder dos dados, ele vem atrelado a essa questão financeira, com certeza. E agora, esse movimento do Congresso americano, como o Ricardo falou, a gente não sabe qual vai ser a efetividade dele, se isso de fato vai conseguir segurar o TikTok nos Estados Unidos ou não. O fato que está colocado aí é um só.
com o TikTok sendo utilizado por mais de 170 milhões de norte-americanos, a China com certeza tem uma vantagem muito grande aí sobre os Estados Unidos em qualquer aspecto. Diga, doutor. Finalmente concordamos, fico muito feliz. Chegou o consenso. Chegamos aqui a um consenso numa das pautas, isso é uma alegria. Falta agora, a doutora Raquel ainda, não vamos comemorar antes da hora, doutor. Acho que caminhamos para o consenso, eu e a Raquel mas é um caso de amor. Tá certo. Deixa o marido dela ouvir. Não, é um caso de amor cívico, para deixar bem claro. Tá, obrigado. É um caso de amor pelo direito. Pelo direito. Pela democracia. Bom. Um caso de amor cívico mesmo. Mas você vê, né, no Brasil, né, enquanto o STF de um jeito, através até do próprio ministro Alexandre, toma algumas decisões que desagradam os Big Techs, você vê uma ampla reação por parte de alguns partidos políticos, principalmente mais a centro-esquerda, a centro-direita, a direita, um amplo repúdio do Congresso Nacional no controle, né, dessas Big Techs. Isso você vê que nos Estados Unidos, esse controle, eles enxergaram a necessidade de regulamentação. Os dois partidos, Partido Democrata, Partido Republicano, o presidente Joe Biden, porque, de fato, um meio de comunicação poderoso, como o TikTok, como todas essas outras redes, Instagram, Facebook, WhatsApp, isso precisa ter regulamentação, isso precisa ter lei, isso precisa ter um arcabouço jurídico por trás, né? Uma forma de comunicação. Nós estamos aonde, nós aqui? Estamos... nas redes sociais também. Estamos nas redes sociais, estamos no meio de comunicação que é a televisão, estamos no rádio. Isso. E nós aqui, a Rede Jovem Pan, como todas as outras redes de comunicação do país, elas seguem uma legislação, elas têm que cumprir determinadas obrigações, elas estão sujeitas à concessão pública do Estado, existe um controle. Por que essas Big Techs, essas novas tecnologias não vão ter controle? Tem que ter controle, sim, controle específico para eles andarem pelo menos numa linha reta, para que o efeito colateral do dano que eles causam não seja tão grande. Eu estava lendo hoje, como te falei, vamos concordar, eu estava lendo hoje, se não me engano, num dos jornais aqui de São Paulo, se não me engano, na Folha de São Paulo, o relato de um jovem dizendo que parece que você está lendo algo sobre cocaína, sobre o vício em álcool, sobre, não sei... Era vício em celular. Era um vício do rapaz, ele falando, eu não aguento. Aquilo brilha na tela e eu tento fugir, eu começo a sentir um pânico, né? Uma abstinência, eu preciso ir lá e clicar e eu perco meu dia inteiro nisso. Quer dizer, é algo muito sério, a gente precisa olhar para isso. A gente vê crianças hoje também estão expostas aí. É muitas vezes fácil para o pai e para a mãe também, né? Deixa aí com qualquer coisa aí eletrônica na mão, que substitui um pouco a minha atenção ou a atenção de um terceiro. Quer dizer, a gente precisa realmente se educar para esse novo momento que a gente está vivendo. Precisamos criar uma cultura de educação para esse novo momento e precisamos também de legislação para que não fique um mar aí que você uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, e no fim o navio acaba afundando. Quero só complementar para também não causar nenhum tipo de confusão na nossa audiência. O que foi aprovado pelo Congresso americano e sancionado pelo presidente Joe Biden nos Estados Unidos não tem a ver com nenhum tipo de regulamentação. O que está acontecendo lá é o seguinte: o TikTok tem alguma ligação de acordo com o governo americano. O TikTok é de uma empresa chamada ByteDance, tem alguma ligação com o governo chinês. Quem controla a ByteDance na linha de pensamento do governo americano é o governo chinês. Automaticamente, o governo chinês tem acesso aos dados da população americana. Ponto. É isso que eles aprovaram. Eles têm 9 meses, o TikTok, a ByteDance, para ser vendida para um outro player que não tenha ligação com o governo chinês.
ok? Essa é a preocupação deles. Então, ou seja, se vender para outro player, tudo bem, vai continuar funcionando, não tem um cerceamento. Apesar de eu concordar com todo... Sim, boa parte eu quis a partir desse dado esticar um pouco a conversa. Só para não confundir a nossa audiência de que está tendo uma regulação lá que vai proibir o TikTok, não. Se o TikTok vender para outra empresa, vai funcionar. Não, é que eu quis aproveitar o assunto para dizer da necessidade de você regulamentar conteúdos. Agora, essa questão... Que já, de novo, estava indo bem aqui, estava indo bem, Vitor, estava indo bem. Vamos regulamentar a liberdade de expressão das pessoas. Um veículo de comunicação, eu não posso vir aqui na TV Jovem Pan ou na Rádio Jovem Pan e dizer, olha, tá pegando fogo no prédio ao lado aqui na Avenida Paulista, se isso for mentira. Então, não posso. Então tem que ter um mínimo de controle. Mas esse é um outro assunto, isso é tema para um outro debate. O que eu queria dizer é o seguinte, esses dados dos usuários do TikTok, se é verdade que o TikTok está sob influência do governo chinês, o dado de 170 milhões de americanos já está no bolso. Sem discutir. Isso aí não adianta vir agora chorar sobre o leite derramado, né? É tentar conter um pouco a sangria, né? Ok. Doutora Raquel, depois eu volto aí, Macri, você queria completar também, né? Aguenta um pouquinho, depois da doutora. Não, sim, é só para complementar o que os colegas já falaram de forma brilhante. Realmente, a diferença, inclusive o Ricardo pontuou para que fosse bem clara a situação. Ali, a preocupação dos Estados Unidos, como é pela segurança nacional, pela defesa da segurança nacional dos Estados Unidos, é esses dados estarem nas mãos da China. A localização real dos usuários, todo o padrão biométrico de utilização, o fluxo de rede, qual é a maior utilização e interesse dos americanos. Então, claramente, interfere na segurança nacional quando um país tem controle absoluto de dados que estão em nuvens invisíveis. Então, a gente tem que, sim, se atentar a uma nova realidade que surge, uma realidade que, quando a gente fala em operacionalizar empresas em outro país, a gente sabe muito claro que empresas físicas, elas cumprem leis e regras do país em que elas estão colocando as suas operações, mas fica realmente essa dúvida, essa situação muito frágil quando falamos em Big Techs, principalmente quando a gente está lidando com coleta de informações. E a gente sabe muito bem que informação é poder, principalmente quando a gente fala na atuação de segurança pública. Vai lá, Macris. Só para finalizar e complementar esse assunto, é exatamente isso que o Ricardo falou. A gente tem que tomar um cuidado danado para temas como esse que a gente está discutindo aqui, que realmente a grande maioria, se não a totalidade das grandes empresas chinesas, elas têm sim participação do governo. Agora, a gente não pode confundir essa discussão que está na mesa agora sobre o TikTok nos Estados Unidos com a aplicação da censura aqui no Brasil. Que todo momento em que qualquer discussão que seja aproximada a isso toma as manchetes dos jornais, volta-se essas pessoas que defendem a censura discutir isso aqui no Brasil. Isso é totalmente inapropriado e incabível. A gente não pode andar com um projeto de lei aqui no Brasil que responsabilize as Big Techs de forma com que elas, qualquer tipo de conteúdo duvidoso, elas simplesmente tiram do ar. Para não poder sofrer nenhuma sanção, mesmo que esse conteúdo não seja mentiroso, não seja violento, enfim, não seja outra coisa. Mas o medo delas por uma repressão maior de legislação, que elas possam sofrer multas, eu até li naquele documento que foi divulgado pelo Congresso norte-americano, em que, por uma postagem, o Twitter, a cada hora que passasse, ele poderia incorrer numa multa de R$100 mil. Que é nada, é um troco de pinga. A cada hora, quem define se aquilo é verdade ou mentira, quem define se aquele discurso é um discurso de ódio ou não, vai ser o quê? Um tribunal criado para isso? E isso está errado. Então a gente tem que separar bem as coisas, como o Ricardo colocou. Essa questão de inteligência nacional com relação aos dados dos norte-americanos no governo chinês, e a outra questão que é totalmente diferente sobre a liberdade de expressão nos países, sobre aquilo que é veiculado nas redes sociais. Rafael, só para a nossa audiência ter uma ideia do que a gente está falando aqui bem rápida. Você baixa o TikTok ou qualquer outra dessas redes sociais, tanto faz, não importa, a gente está aqui citando o TikTok, que é tema da matéria. Quando você baixa, nos termos dele lá, concorda em ter acesso ao seu microfone.
Ponto. Agora você imagina que um assessor do presidente Joe Biden, ou um assessor do presidente do Senado americano, que tem o TikTok baixado no celular e que o TikTok tem acesso ao áudio, ao microfone dele, numa conversa privada. Você entende? Essa é a preocupação. Numa empresa privada é uma coisa, no governo chinês é outra completamente diferente.